Para hoje à noite, o Senhor me deu uma outra palavra. Então eu queria que, sem mais delongas, você abrisse a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Eu vou usar a nova versão internacional, a NVI. 2 de Pedro, capítulo 1. E a carta começa com essa saudação. Pedro está se apresentando. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então, isso nos inclui. Essa carta também é para nós aqui no século 21, porque nós, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, recebemos conosco uma fé igualmente valiosa. E a partir do verso 3, ele começa: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Vamos até aí. Senhor, essa é a tua palavra, tua bendita palavra, e nós pedimos que o Senhor nos ensine através dela, e que a nossa mente seja transformada, produzindo em nós uma nova maneira de viver, em nome de Jesus. Amém. A partir do verso 5, o apóstolo Pedro diz: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Empenhem-se. Nós temos falado, desde ontem, para as mulheres, sobre o tema frutificar, e a gente falou, de uma forma geral, que quem produz em nós o fruto é a obra do Espírito Santo. Mas nós precisamos, como uma terra apropriada, ser preparada para receber essa semente, para que essa semente frutifique, floresça e frutifique na nossa vida. Então, tem a obra de Deus. Só a obra de Deus em nós vai nos transformar à semelhança de Cristo. É para isso que o Espírito Santo nos foi dado, para forjar. Primeiro, ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Foi o Espírito Santo que te convenceu que você não podia salvar a você mesmo. E que mesmo que você se esforce na sua bondade, se esforce para ser uma boa pessoa, a salvação não vem das suas obras, mas pela obra de Jesus Cristo na cruz. Só esse sacrifício é suficiente para nos reconciliar com Deus, o Pai. E a partir daí, dessa obra do Espírito, para nos convencer, para nos atrair, para nos convencer, para nos apresentar Jesus. Às vezes você pensa que você discerniu Jesus com seu próprio intelecto, e eu quero te dizer que não, que a obra de convencimento é do Espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem convence.
da justiça, do pecado e do juízo. Então, você foi atraído, você foi convencido, e agora você foi selado para a salvação com o Espírito Santo, e agora tem uma obra para ser feita na sua vida. Um trabalho para ser feito na sua vida. A obra, a caminhada, a jornada de santificação. Através da obra do Espírito, o desejo de Deus é que nós nos tornemos semelhantes a Cristo. Daí o nome cristão. Imitadores de Cristo. Não apenas pelo nosso esforço, mas pela obra de Cristo em nós. Pelo conhecimento de Deus. Nós caminhamos sendo transformados de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Mas hoje a gente está vivendo um tempo tão desafiador que as pessoas dizem assim: não, Deus me entende. Deus sabe das minhas preferências. Ele que me criou assim. Gente, nós nascemos da carne. Por isso nós precisamos nascer do Espírito. Se eu nasci de novo, eu vou viver uma nova vida. Eu não vou ficar satisfeito e conformado com as minhas práticas antigas, com os meus desejos antigos, com minha vã maneira de viver quando eu estava separada de Deus pelo pecado. Agora que eu nasci de novo, então agora eu vivo de uma outra forma. É isso que é conversão. Conversão é você estar andando numa direção, escolhendo os seus caminhos, tomando as suas decisões, e aí você se encontra com Jesus. E Ele te convida a mudar de direção, a se converter e agora andar pelo caminho que Ele te leva a andar. Não é mudar de igreja, não é frequentar uma instituição cristã. Ser cristão é carregar em si mesmo, pela obra do Espírito Santo, as marcas e os sinais da redenção de Jesus Cristo. E não existe isso sem santificação. O próprio apóstolo Pedro diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então é isso que a Bíblia diz. Mas hoje tem eu falei um pouco sobre isso pela manhã, que nós somos regidos por um inimigo secreto do Evangelho, que é o deísmo moralista terapêutico, onde as pessoas acreditam que Deus criou todas as coisas, elas creem em Deus como criador de todas as coisas, Deus fez todas as coisas, mas é um Deus, não um Deus pessoal, um Deus que te transforma, um Deus que te cura, um Deus que quer usar a sua vida no grande projeto dele. Não, Ele é um Deus que está ocupado com coisas maiores. Ele criou o universo, colocou aqui na Terra tudo que você precisa para sobreviver, e agora você está por sua conta. Tem muita gente que trata Deus e que enxerga Deus assim. Vou falar isso com Deus? Não, Deus está ocupado com coisa mais importante, tem tanta guerra para Ele resolver, eu vou levar para Ele o meu probleminha? Gente, é por isso que Ele é Deus. Ele está em todo lugar, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele pode tudo. Ele pode curar uma verruga, Ele pode curar um câncer. Então, Deus é Deus, Ele não é como nós. E aí, o deísmo ensina isso, esse distanciamento de Deus. A figura de Deus está lá, criou todas as coisas, mas está ocupada com coisas mais importantes. Moralista, por quê? Se você tem uma vida correta, se você não prejudica ninguém, se você não rouba, não mata, não rouba, né, não adultera, então, que legal, cara, gente boa. Mas aí tem um problema aí. Eu ser gente boa não me coloca no céu. Eu ser gente boa não me garante salvação. Não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos para a prática das boas obras, mas não salvos pelas boas obras. Mas o deísmo moralista terapêutico coloca todo mundo no céu. Porque fulano é gente boa, porque Deus é misericordioso, né? O fulano viveu a vida aqui, então ele vai para o céu. Todo mundo vai para o céu no imaginário coletivo. Por quê? Porque era gente boa. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz de um novo nascimento necessário e de um processo de santificação e andarmos em acordo com Deus para estar com Ele. A porta está aberta para todos. A mesa foi posta para todos. A graça está liberada para todos, mas um dia a porta vai se fechar. Hoje é o tempo, essa é a oportunidade de nós escolhermos caminharmos com Deus. E aí Deus vai mandar o povo para o inferno? Não, o povo vai para o inferno com as suas próprias pernas.
e pela sua própria escolha. É incrível como tem gente que vê a revelação de Deus, vê a manifestação do milagre de Deus, mas ainda assim prefere a sua própria maneira de viver. Ainda assim tenta customizar Deus e reduzir Deus à sua própria justiça. E aí entra o terapêutico. Deus não é um Deus severo, Deus não é um Deus justo, Deus é um Deus amoroso. Só essa faceta de Deus é que o deísmo moralista terapêutico apresenta. Deus quer, ele está ocupado lá com outras coisas e tudo. A única coisa que ele quer é que você faça o bem e seja feliz. Seja feliz. Então você pode ser feliz vivendo uma vida porca, desde que você seja feliz. Você pode trocar a sua mulher de 25 anos de casado por uma novinha. O que importa é ser feliz. O que importa é ser feliz, nem que você passe por cima de todo mundo. O que importa é ser feliz. Gente, Deus não quer te ver feliz, não. Deus quer te ver santo. Porque se você viver uma vida santa, a felicidade vai ser uma consequência natural disso, a verdadeira felicidade. Porque a palavra de Deus diz, o salmista diz, feliz é quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O resto é tudo balela, ilusão, vai te dar um prazer temporário e vai trazer um rastro de destruição para todo mundo que está ao seu redor e na sua própria vida. A gente sabe os danos que o pecado causa, mas a gente não quer nem usar esse pecado. O deísmo moralista terapêutico não gosta dessa palavra. Pecado? Nossa, no século XXI. Gente, Deus não mudou. Deus não mudou. E somos nós que nos adequamos a Ele. Ele é Deus. Você é uma criaturinha desse tamanhozinho e vai passar. Nós temos um corpo tão extraordinário, tão fantástico, os sistemas de funcionamento do corpo humano. Eu falo que é mais difícil ser ateu do que ser cristão. É mais difícil você não acreditar em Deus do que você acreditar, porque quando você olha para o jeito que o seu corpo funciona, você vai acreditar que isso é obra do acaso, de uma explosão aleatória? Certamente não. Nosso corpo foi formado de uma maneira assombrosa, mas ao mesmo tempo é tão frágil, tão vulnerável. E foi o pecado, lá no início, que nos deixou assim, mortais. Então nós é que temos que nos voltar, através da redenção de Cristo Jesus, voltar para a proposta de Deus, para a mesa de Deus, e vivermos a vida em comunhão com Ele, como era no jardim. Jesus abriu um novo e vivo caminho. Por isso que Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Quem entrar por mim vai achar pastagem. O Senhor é o caminho que nos religa com Deus. Jesus é o caminho que nos religa com Deus, que nos habilita a entrar na presença de Deus. No nosso estado, nós não temos condição de estar na presença de Deus, mas Jesus nos habilitou a entrar. E viver esse relacionamento. E para isso, a gente tem que começar a assumir uma postura. É claro, certamente é uma obra de Deus em nós, mas como eu disse, nós temos que fazer escolhas e viver do modo digno da nossa vocação, como o apóstolo Pedro falou aqui. E aí ele fala, você creu? Quem aqui creu que Jesus é o Filho de Deus? Quem aqui entregou a vida para Ele? A fé, a certeza das coisas que se não veem. Você creu. E agora? Agora, acrescenta. Ele está falando, empenhem-se. Outra tradução fala, esforcem-se para acrescentar à sua fé a virtude. O que é virtude? Quando a gente olha o significado de virtude, no dicionário é excelência moral. Gente, mesmo quando nós estamos na escuridão, sem a plena consciência, mortos nos nossos delitos e pecados, você tinha algum senso de certo e errado. Sim ou não? Apesar de hoje isso estar se diluindo, né? Agora vem a relativização de todas as coisas, porque aí fica aquela coisa fluida. Não tem certo nem errado, você que decide. Essa é a antecipação do caos.
Nós precisamos de ordem. O universo foi criado com ordem. E a natureza manifesta o caráter de Deus, como Deus trabalha, como Deus age. E você vê as coisas perfeitas. Tem dia e tem noite. Tem frio e tem calor. Tem sol e tem estrelas e lua. Tudo é ordenado. Mas o caos vem pela instauração do nosso modo pecaminoso de viver, e no mundo divorciado de Deus a tendência é só piorar. Então o que era certo já não é certo, o que era errado ficou certo, e a gente está vendo tanta aberração acontecendo. Peraí, para, tem hora que dá vontade de falar, para o mundo, estou descendo. Porque, gente, tem umas coisas que... Oi? Hein? O que é isso? Que retrocesso, que imbecilidade é essa? Parece que... O que é isso? Um surto coletivo? Você já teve essa sensação? Eu estou tendo essa sensação, uma atrás da outra. O que é isso? Oi? Eu ouvi isso mesmo? Coisas que... Todo mundo falava a mesma língua, gente. Eu sou de um tempo... Não sou velha, sou vintage. Eu sou de um tempo que meu pai e minha mãe, meus professores e a polícia falavam a mesma língua. Um apoiava o outro. Um confirmava o discurso do outro. Se eu chegasse em casa reclamando do professor, a minha mãe fala... não sei se ela brigava com ele lá nos bastidores. Mas ela, você respeita o seu professor, porque professor é autoridade dentro da sala de aula. Se eu ia falar mal da minha mãe para o meu professor, ele me lascava. Você está estudando aqui porque você tem pai e mãe que estão te pondo na escola. Não seja mal agradecida. Se você pedisse ajuda para a polícia, era garantido que você ia ser socorrido na sua necessidade. E eles iam afirmar, cadê sua mãe, cadê seu pai? Porque você estava fora da escola, volta para a escola. Todo mundo falava a mesma língua. Hoje é o caos. E nós precisamos de escolher a maneira certa. Porque agora nós somos indesculpáveis, porque a palavra de Deus nos aponta o caminho da vida e o caminho da morte, da bênção e da maldição. Então acrescente à sua fé a virtude. Você vai fazer o que é certo. Você vai buscar a excelência moral. Não porque é isso que vai te colocar no céu, mas é isso que manifesta a natureza de Cristo. Quando a gente olha para Jesus, ele fazia o bem a todos, compassivo, misericordioso, gracioso, olhava a todos com misericórdia, atendia a todos, se inclinava para todos. Aqueles que não tinham voz, ele dava voz. Ele é a nossa principal influência. Jesus é o nosso modelo. Quando a gente vê a maneira como ele tratou a mulher que tinha que ser apedrejada, quando ele estava ali e ele pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela fala, não tem ninguém, Senhor. Ele podia condená-la porque ele não tinha pecado. Mas ele olha para ela e fala assim, tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Nós sabemos o que é certo. Mas será que nós estamos fazendo? Se tem uma coisa, gente, que entristece meu coração, é quando eu escuto um empresário falando, é crente? Não dá emprego, não. Não tem vaga para crente aqui, não. É evangélico? Gente, essa palavra, gospel e evangélico, tomou até um sentido, um duplo sentido, um sentido pejorativo. Porque hoje qualquer pessoa é evangélica. Tanto de artista fala que é evangélico. Mas a vida não manifesta os frutos de Cristo, do Evangelho, da verdade do Evangelho. O povo pega o que gosta da religião, né? Customiza uma religião própria, põe o rótulo que quer e fala que é aquilo. O Evangelho de Jesus Cristo fala de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, imitar a Cristo, viver como Cristo, morrer como Cristo, alegremente, morrer para si mesmo. Mas é isso que está acontecendo aí fora? Não. Mas por que não dá emprego para o evangélico? Porque o evangélico é preguiçoso, dá desculpa, leva a caneta, pede um amigo para bater o cartão, chega atrasado. Gente, eu já ouvi tantos relatos assim. Mau testemunho
Fica escutando pregação da Helena Tanuri no YouTube na hora do expediente. Não faça isso. Não roube o horário que o seu patrão está te pagando para você trabalhar. Excelência moral. Às vezes a gente pensa, excelência moral, eu não vou adulterar, eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou cobiçar. E tá bom. Ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça em pedra pequena. E a excelência moral, ela se mostra nas pequenas coisas. Seja íntegro. Seja honesto. Tenha uma palavra só. Que a sua palavra valha mais do que um papel escrito. Seja pontual nos seus compromissos. Quando você não é pontual, você está dizendo para a pessoa que está te esperando, não me interessa se você se arrumou, se você se preparou e se você foi pontual. Tolere aí o meu atraso, porque eu estou chegando. É virtude do caráter você ser pontual. Você está dizendo para a pessoa, eu respeito o seu tempo. Seu tempo é precioso igual o meu e eu não vou desperdiçar o seu. Coisas simples, mas que dizem muito sobre o caráter de Cristo. Fale a verdade. Cumpra o prometido. Chegue no horário. Faça o seu trabalho. Não maldiga ninguém. É o certo. Pague os seus impostos, por mais difícil que seja. O Senhor há de nos sustentar em qualquer situação. E nem sempre vai ser fácil fazer o certo. Mas aí entra o negue-se a si mesmo. Glorifique a Deus, morrendo às vezes no seu direito, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não estou falando aqui para ninguém tolerar abusos, ninguém não denunciar crimes. Não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando que às vezes fazer o que é certo nos custa muito. Nos custa muito. Mas custou tudo para Jesus. Custou a vida. E se somos seguidores de Cristo, deveríamos no mínimo estarmos dispostos a também tomar a nossa cruz para segui-lo. E ele continua, e a virtude moral, né? E a virtude, o conhecimento. Meu Deus, nós customizamos o Senhor. A gente imagina um Deus mais parecido com o gênio da lâmpada e com Papai Noel do que com o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é amoroso, é misericordioso. Ele não poupou o seu próprio filho para que eu e você tivéssemos novamente acesso a ele. Ele nos fez não por precisar de nós. Deus não precisava de nós para absolutamente nada. Ele é autossuficiente, autoexistente. Mas ele criou o tempo, a história, nos colocou nesse tempo e na história pela sua própria vontade. E pela sua própria vontade, ele construiu o caminho para que voltássemos para ele. Ele é bom. Ele é amor, mas o amor não aceita tudo. Deus te aceita como você é, mas Ele não te deixa do jeito que você está. É por isso que Ele nos atrai para Ele, para que Ele possa operar e formar em você o que você perdeu na queda. Porque nós já nascemos no pecado. Nós já nascemos com o DNA do pecado em nós. Nós já nascemos com a imagem e semelhança de Deus em nós, corrompida pelo pecado. E o que o Senhor quer fazer é restaurar em nós a imagem e semelhança dele, que nós perdemos pelo pecado, nos santificando e nos tornando semelhantes ao Filho primogênito. Então, acrescente o conhecimento. O que você tem feito para conhecer mais a Deus, meu irmão? Quanto do seu tempo, do seu dinheiro você empenha para conhecer a Deus? Quando a gente é fã de um artista, a gente vasculha a vida dele. A gente, quando eu era adolescente, né, gosta de um, cisma com um. Aí vai lá, vai pesquisar quem é, de onde veio, onde mora, o que gosta, onde nasceu, como que começou a carreira. Biografias vendem milhões no mundo todo. A biografia da princesa Di, tem aquelas, como é que fala? Aqueles documentários da vida da Marilyn Monroe, da vida da Lady Diana, e aí todo mundo consome. Ah, o Steve Jobs, quem foi o Steve Jobs? Todo mundo.
Mas o Deus a quem nós servimos, a gente não pesquisa, não. Só abre a Bíblia no domingo. Ou então só faz aquele devocional, sabe? Você só lê Salmos e Provérbios. Só aquela palavra buscando alívio. Alívio para o seu coração. Isso é válido? É válido. Sim, a palavra tem alívio para o nosso coração, sim. Mas não se contente em só ter Deus como um alívio. Tenha Ele como sua vida. Para nós estarmos em Cristo e permanecermos em Cristo, nós precisamos conhecer. Estude a Bíblia. Estude. Seja intencional. Compre Bíblias de estudo. Comentários bíblicos. Hoje nós temos uma vastidão de material. Tantos cursos bíblicos disponibilizados. Eu acabei de lançar um para mulheres. Tanta gente, gratuitamente no YouTube você encontra. Procure saber a seriedade, a idoneidade de quem está ministrando o curso. Seu pastor aprovou, não, esse aí é bom, esse aí é correto, esse aí está o evangelho verdadeiro, pode aprender com ele. Mas a gente não faz nada, gente. E fala que ama a Deus. Você não pode amar de verdade aquilo que você não conhece. E aí você imagina Deus, você customiza Deus. E muitos se apostatarão da fé. Falei isso aqui também. Porque a imagem que eles criaram de Deus não tem nada a ver, não coincide com quem Deus é. E está escrito na sua palavra. Você já deve ter ouvido, né? Ah, se esse seu Deus vai julgar no inferno, então não é o meu Deus. Pode ser o seu Deus, o meu Deus. Só tem um Deus. O Deus que a Bíblia nos apresenta. Seu caráter, seus atributos, sua vontade, está tudo ali. Está tudo no livro. Hoje você tem um tablet, aqui nesse tablet tem 8 versões da Bíblia. Então nós somos indesculpáveis, nós temos condições de estudarmos a Bíblia. Mas não fazemos. Interagimos com Deus na base do saque, cartão de crédito. Vamos ver que palavra que eu tenho para hoje. Vamos ver, caixinha de promessa. Aí o versículo da caixinha de promessa não sai do jeito que você quer. Não, misericórdia. Sai, Satanás. É tão interessante, né, gente, que o povo hoje busca profeta, né? Culto dos profetas fica assim, ó. E eu não estou questionando o ministério profético. Mas o ministério profético, antes de tudo, não é ministério de adivinhação. Ministério profético é o anúncio das escrituras sagradas. Porque Deus nunca vai falar uma palavra profética que não tenha nada a ver com a sua palavra escrita. Deus não é Deus de confusão. Mas tem um espírito de adivinhação e de engano no meio da igreja, se autodefinindo como profeta. Apresentando para as pessoas com quem elas devem casar, qual é o número da identidade delas. Deixa eu te falar. Quando Deus libera uma palavra profética, você não precisa ir atrás do profeta, não. O profeta te encontra. E quando você olha para os profetas na Bíblia, nenhum deles ficava afagando o ego, não. Eis que te digo, você é um filho muito amado. Ah, isso a gente já sabe. Mas um tanto de gente carente. Deus falou comigo. Deus quer falar com você todo dia, minha linda. Abra a Bíblia. Deus quer falar com você, quer rasgar a sua alma, confrontar o seu pecado e te curar da pereba do pecado. E te santificar. Os profetas andavam pregando escândalo. Olha, Deus vai fazer, Deus vai condenar. O terror vem aí. Se vocês não se arrependerem, é isso que os profetas da Bíblia faziam. E hoje é só os profetinhas Nutella. Você é tão amado, você é tão lindo, casa com fulano. Aí depois o povo fica destroçado, fala assim, Deus mentiu para mim. Deus mentiu para você? Não, você que não discerniu o Espírito. Porque se você não conhece, qualquer coisa vai passar como verdadeiro. Se você não conhece a verdade, a mentira te cai bem. Nós temos que buscar conhecimento de Deus, o Deus da Bíblia, e pedir a Ele espírito de discernimento, para não sermos enganados. E acrescente ao conhecimento o domínio próprio.
Ah, meu Deus, como a nossa vida seria mais fácil se a gente tivesse esse fruto do Espírito. Domínio próprio. A gente não consegue ficar sem o celular. E para comer? Crente não fuma, não bebe, mas como se não tivesse amanhã. Tem um buffet lá em Belo Horizonte que se recusou a fazer a festa quando ficou sabendo que era festa de evangélico. Como assim? Evangélico não consome bebida, é mais barato. Não. Evangélico dá um prejuízo que eles comem. Olha que mau testemunho, gente. E vocês estão rindo de quê? Glutonaria é pecado. Luciano Subirá está aí, oh glória a Deus. Fala, Luciano. Confrontando esse pecado que a gente tolera. Somos viciados em comida. A gente não come o que precisa, não. Come para tamponar as nossas emoções frustradas, faz da comida um Deus. Sabe a expressão, o Deus deles é o ventre? Que a Bíblia fala? Te lembra o quê? Somos governados pela comida. Você vai fazer jejum, fica com dor de cabeça, crise de abstinência? Fica mal-humorado? Não, você não fica mal-humorado. Esse é quem você é. Tudo que você é vem à tona quando você tira aquilo que mantém o seu leão alimentado. Para uns é bebida, para outros é pornografia, para outros é comida. É tudo vício, é tudo idolatria, é tudo que toma primazia de Deus. E o Espírito Santo nos ensina a nos dominar. Não somos dominados pelo prato, não somos dominados pelo nosso desejo, pela atração sexual, não somos animais. Domínio próprio, acrescente ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. Perseverar, gente, é permanecer. Permanecer quando a coisa está boa, permanecer quando a coisa está ruim, permanecer. Não somos modelados pelas circunstâncias ao redor, permanecemos inabaláveis quando confiamos no Senhor. Quantas vezes você está entristecido na sua vida, cambaleando na sua vida, mas você tem um referencial. O nosso maior referencial é Cristo, Ele é suficiente. Mas quantas pessoas, às vezes você tem uma pessoa na sua vida que é um referencial. Fulano passou pela tribulação e ficou firme, então eu aguento também. Fulano, a esposa passou por aquilo, mas ele não abandonou o casamento. Ele é minha inspiração para mim. Sabe, gente, está faltando referenciais. Esses referenciais estão indo. Eu me lembro quando a Fátima Bernardes e o William Bonner se separaram. O Brasil, não cristão, o Brasil que não declara nenhuma religião, sofreu. Eu vi nos comentários, não acredito. Se o casamento do William Bonner e da Fátima Bernardes acabou, o meu então... Por isso que o diabo, ele abala os referenciais. Se tem um referencial na sua vida, ore por ele. Peça para Deus, sustenta ele, Senhor. Livra ele do mal, livra ele do laço, livra ele do engano. Ore pelos seus líderes, ore pelos seus pastores, porque o diabo mira nos referenciais, porque ele quer acabar com isso. Mas eu quero te dizer, não só ore pelos seus referenciais, mas se torne um. Seja um referencial de Cristo. O apóstolo Paulo falou sem medo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E hoje a liderança está falando, não olha para mim não, eu sou pecador, eu sou falível, não olha para mim não, olha para Jesus. Falta de compromisso, hein? A gente tem que ter coragem, pode olhar para mim, que eu sou limitada, mas eu estou seguindo aquele que me inspira. Estou pisando nas pegadas dele. Então você vem que você também está pisando na pegada dele. Porque eu estou indo na pegada dele. Mas a gente transfere responsabilidade. Nós somos uma geração que não quer assumir responsabilidade. Enquanto está tudo legal, tudo a favor, a gente assume. Quando começa a dar errado, a gente abandona o barco. Perseverança é virtude do caráter. Fica firme. Aguenta firme. Seja fiel. Permaneça. Gente, tem um estudo alarmante que comprova que 70% dos maridos que as mulheres enfrentam um câncer,
abandonam a esposa. Você já pensou o que é isso? 70% de mulheres com seus companheiros são abandonadas quando descobrem um câncer. Eu estive em Recife quando teve aquele surto de hidrocefalia por causa de algum vírus, Zika vírus, eu acho, né? Então, eu fui numa casa de atendimento de crianças com hidrocefalia por causa do Zika vírus. Todas aquelas mães que estavam lá, extrema carência, necessidade financeira mesmo, todas elas foram abandonadas pelo pai da criança. Homens, esse é o seu tempo de você mudar as estatísticas, de vocês se levantarem como homens de valor, cumprindo a aliança, cumprindo os compromissos, sendo íntegros, sendo referenciais, perseverando quando as coisas não forem fáceis. Mulheres empoderadas usurparam a autoridade de homens e homens se acomodaram a esse estado. Que não seja assim no meio da cristandade. Amém? E a perseverança, a piedade. A piedade é amor e misericórdia. É entendermos que nós somos falhos e o outro também é. Inclinados a uma vida de devoção a Deus que se manifesta ao outro. Isso é piedade. Não é pena. É o entendimento que a minha devoção a Deus tem que me fazer útil para o meu próximo. Porque hoje ele precisa e amanhã pode ser eu. A graça nos iguala. Está disponível para nós. Não tem um maior do que o outro, não tem um mais importante do que o outro. E nós precisamos de deixar que a perseverança seja seguida pela piedade, pela misericórdia, para olhar pelo outro, por trabalhar pelo outro. A árvore não dá fruto para ela mesma, a árvore dá fruto para o outro. As flores não perfumam para elas mesmas, elas perfumam a vida de outros. A natureza fala para a gente de por que nós fomos criados. Para viver uma vida egoísta e autocentrada? Não. Para amarmos o outro como amamos a nós mesmos. E a piedade, a fraternidade. Fraternidade é amor de irmão. A gente é tão tolerante com o nosso irmão de sangue. Às vezes tem uns pega. Eu lembro que eu e meu irmão mais velho, nós somos 3. Eu sou a caçula, tenho o Alexandre acima de mim e o Wagner mais velho. O Wagner achava que era meu pai. E descia o braço. E eu, que não era santa, não tinha encontrado com Jesus ainda, revidava. E o Chan ficava no meio tentando separar nós dois. Era uma briga de foice. Tinha briga todo dia, pancadaria todo dia. Enquanto minha mãe estava trabalhando, e os piores nomes feios na minha boca em relação a ele. Oh, Jesus, obrigado por você ter entrado na minha casa. E aí, um dia, veio um garoto tirar satisfação com meu irmão. Quando o garoto chegou, quando eu vi, estava um bololô lá na porta da garagem, e os dois se pegando. Gente, eu não pensei 2 vezes. Era o Renato brigando com o Wagner. E o Renato era mais velho que o Wagner, como o Wagner era mais velho do que eu. E o Renato cobrindo a pancada no Wagner. Eu não pensei 2 vezes. Corri, pulei nas costas do Renato, segurei o cabelo dele, igual que domo um animal, e puxei tudo. O Renato, e eu tirando tocha de cabelo do Renato. Não bate no meu irmão, não! É tipo assim, né? Irmão meu, quem bate sou eu. E hoje o que a gente vê? Os crentes batendo um no outro na internet. Um crente propagando a queda do outro, como se não fosse do mesmo material. E como se não tivesse o telhado de vidro. Um crente propagando o escândalo e o outro crente consumindo o escândalo. Gente, esses sites de fofoca, eles só existem porque tem parasita que consome
o produto que eles oferecem. Porque se você não fosse lá assistir o vídeo e curtir, eles não tinham como sobreviver. Mas eles sobrevivem dos escândalos. Aliás, eles criam escândalos. Eles criam polêmicas onde não existe para dar like, dar visualização e eles ganhar dinheiro às custas dos crentes. E eles ainda falam que são irmãos. Não são irmãos, não são filhos do diabo. São filhos do diabo. Porque propagam o escândalo, propagam a queda, inventam mentiras, contam narrativas falsas, expõem a nudez e a fragilidade de famílias. Nojento. E nojento quem consome. Não dê ibope para Satanás. Fraternidade é você entender que nós podemos ser diferentes, ter propósitos diferentes, mas servimos ao mesmo Deus. E que o outro é feito do mesmo material que você. E que você também tem família, tem filho, tem irmão, tem tio, tem pai. E a queda pode vir para a sua casa, para debaixo da sua tenda. Nós não temos o direito de apontar o dedo para o outro. Nem concordar com quem faz isso. A fraternidade tem que tomar o nosso coração. Nós temos que ter coragem para interromper a conversa fiada. Para não deixar um irmão ser desnudo diante dos nossos olhos. Você ficou sabendo o que fulano fez? Não? Vou contar para você orar. Para de santificar o pecado, tentar santificar o pecado. Você está contando para orar nada. Você quer orar? Fala assim, ó, ora pelo fulano, que ele está precisando da sua oração. Mas por quê? Qual que é o motivo? Deus sabe. Fala com Deus, Deus sabe. Mas quanto vucu-vucu, quanta conversa fiada. Oh, você viu o vídeo? Compartilha o vídeo. Ô, gente, fraternidade. Acrescenta a fraternidade. Acrescenta a fraternidade à piedade. A piedade e a fraternidade não andam separadas. E a fraternidade, o amor. O amor cobre multidão de pecado. O amor anda a segunda milha. O amor dá a túnica e também a capa. O amor não precisa de gostar para amar. Amar é uma decisão de fazer ao outro, de tratar o outro o que você gostaria que fizesse com você, de honrar a sua aliança, de cumprir os seus propósitos. Se amar não precisa gostar, não. Ter afinidade, gostar é outra coisa. Por isso que Jesus fala, ama o teu inimigo. Ele não está pedindo nada impossível. Trata o seu inimigo como você trata um amigo. Isso é amor. Se ele te pedir pão, dá pão. Se ele te pedir água, dá água. Se ele tem uma necessidade, esteja pronto para servi-lo. Ah, Helena, e se se colocar no lugar do abuso? Não. Você pode tratar uma pessoa dignamente sem se colocar no lugar de ser abusado. Você pode tratar a pessoa com respeito, com dignidade. E amá-la, inclusive, para dizer verdades que ninguém tem coragem de dizer. Gentilmente. A gentileza tem tudo a ver com o amor. Você trata o outro como você gostaria de ser tratado. Você não expõe a nudez do outro como você não gostaria de ter a sua nudez exposta. Você não fala mal do outro porque você não gostaria que falassem mal de você. Você não trai o outro porque você não gostaria de ser traído. Você não mente para o outro porque você não quer que mintam para você. Amar ao outro como a você mesmo. Nós precisamos de crescer em amor, porque dizemos que somos filhos do amor. Deus é amor. E Ele nos habilita a amar. Não com o nosso amor limitado humano, mas nos ensinar a amar apesar de. Amar o que pensa diferente. Amar aquele que é uma pedra no seu sapato. Amar quem é igual a você, a Bíblia diz. Que glória que tem nisso? Até os pecadores fazem o mesmo. Mas o Senhor nos convida a amar como fomos amados. Nós fomos amados quando não tínhamos nenhuma condição de sermos. Quando não entendíamos, quando não estávamos prontos para corresponder a esse amor, nós fomos amados, intensamente amados. E Jesus derramou a sua vida e no seu último momento Ele falou, Pai, perdoa-lhes. Até o último momento, Jesus está estendendo graça e misericórdia.
Judas vem traí-lo, ele chama Judas de amigo. Isso é amor. Jesus estava sendo irônico com Judas? Não. Jesus estava deixando claro: Judas, o que você está fazendo não muda a minha natureza, não muda quem eu sou. Mas hoje os crentes estão tudo trabalhados na vingança. A vingança pertence ao Senhor. A nós cabe o amor. Feche os seus olhos. E o apóstolo Pedro conclui: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos, infrutíferos. Se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. E ele volta a dizer: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Empenhem-se. Jesus ressuscitou Lázaro, mas alguém moveu a pedra. Ele podia mover a pedra? Podia. Mas ele deu uma ordem: movam a pedra. Tem uma parte que é nossa. E nós precisamos de nos empenhar para negar a nós mesmos e seguirmos por esse caminho que inauguramos pela fé. Inauguramos pela fé. Então dá mais um passo. Acrescenta à fé a virtude. E dá outro passo, a virtude e o conhecimento. E ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade, e a fraternidade o amor. Caminhe. Cresça. Que o caráter de Jesus seja visto em você, meu irmão, minha irmã. Nós não queremos ser chamados de evangélicos, mas de genuínos cristãos, que evidenciam as marcas de Cristo no caráter, dispostos a fazer o que ninguém está disposto a fazer. Senhor, nós estamos na Tua presença. Senhor, estou aqui para Te adorar, em Tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de Ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o Teu louvor. Senhor, essa é a nossa oração cantada. Nós queremos acrescentar a fé, a virtude, o conhecimento, a perseverança, o domínio próprio, a piedade, a fraternidade, o amor. Queremos nos empenhar, Senhor, naquilo que cabe a nós.
Mas pedimos que o Teu Espírito nos ajude, nos capacite, nos ensine, nos habilite. O Teu Espírito, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, Pai, que Ele em nós, forme em nós a imagem de Jesus. Que o nosso procedimento, a nossa maneira de viver a vida, de tratar as pessoas, de cumprir os compromissos, de trabalhar, de estudar, de servir em casa, evidencie a sua vida, Senhor. Cristo em nós, a esperança da glória. Que o Senhor trabalhe em nós, que o Senhor faça o que só o Senhor pode fazer e nos habilite a fazer a parte que nós precisamos fazer. Tomar as decisões que precisamos tomar, interromper os vícios que precisamos interromper, nos posicionar nos relacionamentos como precisamos nos posicionar, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos.